residência, ele me relatava que busca água para beber aqui no DR, né? E é uma situação que realmente aflige. Eu acho assim, que hoje é uma problemática que o poder público precisa encontrar soluções. A gente viu a gestão passada trabalhando na questão e a gente vê hoje o empenho do prefeito Grestor, que esteve pessoalmente lá para tentar acionar o mais breve possível. Eu acredito que, dependendo da vontade dele, essa é uma problemática que a gente vai resolver. E aqui a gente está diante de um secretário da Agricultura que tanto precisa de máquinas agrícolas, e assim, o senhor traz essa possibilidade de conseguir uma máquina, e eu trago para acrescentar e alegrar esse debate uma outra possibilidade, no qual estive aqui ao lado do vereador Cristiano Miranda em Teresina na última semana, também acompanhado do prefeito. Estivemos com essa mesma grande possibilidade de conseguir uma máquina também para fortalecer a agricultura familiar deste município. Ali para uma associação também, por coincidência, da comunidade Correntes Matões, estamos trabalhando nessa linha como possibilidade. A gente precisa de um diálogo, a gente precisa fortalecer, e dando certo, a gente terá uma zona rural hoje mais assistida, com um trabalho efetivo aqui do secretário da Agricultura, e dependendo dessa casa, a gente vai estar buscando sempre melhorias para essa, que eu diria assim, todas as classes precisam, mas a comunidade da zona rural vai precisar de uma contrapartida ainda melhor por parte do poder público. Aqui, feito essa consideração, eu tenho que parabenizá-lo pelas pautas, dizer que o voto deste vereador que vos fala é sim. Obrigado, vereador. Mais algum outro vereador que debater o requerimento? Então vamos colocar aqui o requerimento 01/2021 em votação, e também o pedido de providência aqui também 003/2021, o vereador Genuar. Quem que for a favor, continua como está. Aprovado. Peço ao vereador Carlos Tenório que lê o requerimento 005/2021, de 16 e 19 de abril de 2021. Iniciativa dos vereadores, Raimundo Rosal Negreiro e Carlos Tenório. Requerimento número 05. Excelentíssimo senhor Odair José Fonseca de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, Piauí. Eu, Raimundo Hércules Rosal Negreiros e Carlos Tenório Albuquerque Rocha, vereadores com assento nesta Casa Legislativa pela legenda do PSDB e PP, respectivamente, vem perante Vossa Excelência, amparado no regimento interno com a Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, requerer a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário deste poder, e, se aprovado, seja encaminhado ao excelentíssimo Odair José Fonseca de Castro, presidente dessa Casa Legislativa de Bom Jesus, o requerimento nos termos a seguir. Primeiro, requerer a contratação da Rádio Voz do Gurgueia, web, empresa concessionária de serviços de radiodifusão do município de Bom Jesus e região, inscrito no CNPJ 33-649-646/0001, dígito 56, para difusão e divulgação das sessões e ações deste Poder Legislativo. Justificativa: a presente proposição está calçada nos princípios que devem nortear as ações de poder público, dos princípios republicanos e constitucionais de transparência, publicidade e impessoalidade, que regem esse poder legislativo. Deve estar em sintonia com os anseios da população, certo de que este veículo de comunicação irá prestar grandes serviços de divulgação a esta Casa. Subscrevemos o presente requerimento, pedindo o apoio irrestrito dos nobres pares desta Casa Legislativa para que sejam tomadas providências cabíveis. Sala das Sessões, 19 de abril de 2021, Raimundo Hércules Rosal Negreiro e Carlos Tenório Albuquerque Rocha. Colocando em votação o requerimento, vou passar para o vereador Tenório para justificar, o Raimundo Hércules Rosal, justificar esse senhor.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Gostaria de agradecer aqui a presença do secretário Gilson Manganelli, secretário ambiental Alberto. Obrigado pela presença. Agradecer também ao pessoal que está marcando aqui presença, o pessoal do Corrente dos Matões. Hoje saúde em nome do meu amigo Luiz Carlos, viu? Agradecer também aqui a imprensa, o Dr. Clécio e todos aqui os demais presentes. A respeito da questão desse requerimento, que foi o requerimento que o Raimundo Negreiro teve a ideia, e me chamou também para fazer parte, é um requerimento de grande importância, até porque nós estamos fazendo com que nós consigamos, você, Odair, consiga contratar outra rádio, vai dar mais transparência e divulgação a toda a população de Bom Jesus. Ou seja, nós sabemos também da grande emissora, que é a rádio do radialista, né, Samuel, que pega em praticamente toda parte aqui de Bom Jesus, mas não são todas as pessoas que assistem somente ele, né? Tem pessoas que assistem o Lucílio, tem pessoas que só assistem ele, tem pessoas que assistem também as duas rádios, né? E é de inteira importância a gente dar a oportunidade também para ele. Por quê? Porque isso vai se tornar a nossa divulgação, o nosso trabalho aqui mais transparente para a população ter mais acesso também. E muito obrigado. Vereador Januário. Senhor presidente, companheiros vereadores, só observar os senhores, ao mesmo tempo que declaram apoio ao requerimento dos novos colegas, mas só para efeito de informação, conferir que duas proposituras de autoria desse vereador que vos fala e uma de um ex-vereador também, se elas perderam objeto desse pedido também, para que nós não façamos aqui votações da mesma matéria em anos após ano a mesma matéria, votando ela. Eu me recordo que em 2009, talvez a vereadora Elisete também, naquela oportunidade, se encontrou até em Campo Buriti com o ex-vereador, o atual vereador hoje também em Corrente Cidade, o Gutão. E tem uma propositura nossa daquela época. E tem uma outra já dentro da gestão do senhor Terra, quando presidiu a casa também. E essa foi inclusive exitosa, foi contratada naquela época. Então, só para observar se a nossa perdeu o objeto do tema, em função do decorrer do tempo, encerramento do ano, da gestão, enfim. Né? Eu só queria conferir isso, mas assim, de antemão, quero adiantar que voto favoravelmente o requerimento de Vossas Excelências e até parabenizo pela propositura. Novo vereador Januário, sobre a questão do seu questionamento, não é questão que não perdeu propositura, né? Porque você sabe que de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, sempre tem a questão da mudança dos presidentes, não é? E o contrato vai de acordo com cada presidente. Por exemplo, esse ano o presidente é o vereador Odair, né? É ele que contrata. Por isso que o requerimento, eu juntamente com o vereador, mas agradeço também, né, que você já manifestou apoio a esse requerimento. E como disse, não é que perdeu a questão de validade, é porque de 4 em 4 anos, 2 anos, tem nosso presidente. Sempre vai ter requerimento de contratação. Agora, se fosse feito do executivo, aí não precisaria nós estarmos aqui pedindo a nova contratação, viu, desse requerimento. Só para a questão aqui de esclarecimento, já houve também as licitações que foram feitas, né, para a contratação, e não sei se ele participou, essa rádio participou, que eu também não informei, mas já houve também o processo que foi feito aqui, aberto, ao público, aberto a todos, para a contratação de emissora, entendeu? E aí o processo foi feito e já passou também, né? Coloco aqui em votação o requerimento. Senhor presidente, se me permita, eu gostaria de uma boa noite a todos aqui presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu não sei questionar a competência do radialista Samuel, que todos nós conhecemos, mas também dessa rádio que é objeto do requerimento dos vereadores Raimundo Negreiros e Tenório.
todos nós conhecemos também a outra parte, o trabalho desenvolvido pelo Lucílio Avelino. Isso é mais uma questão de dar mais transparência aos nossos trabalhos. Que, na verdade, o que nós queremos é somente uma imprensa livre, que não seja do prefeito, não seja do presidente da Câmara, seja do povo. É somente isso que nós, vereadores, queremos. Muito obrigado. Colocando em votação que o requerimento de número 05/2021. Quem for a favor, continua como está. Aprovado. Vereador Ramon. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora Elisete, secretário Gilson, secretário Adalberto, a imprensa em nome de Samuel, João Vitor, Felipe e Ronildo, meu amigo Clécio Robert e demais aqui presentes. Vereador Ramon Neto, esse seu requerimento é de grande importância para a cidade de Bom Jesus, por conta, o projeto de lei, perdoe, de grande importância para a cidade de Bom Jesus, justamente por conta do trabalho que o Rotary já vem fazendo na cidade. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência por ter trago esse projeto de lei aqui para a Câmara, para votação. Tem meu apoio, teve meu voto favorável, e caso precise, estou também à disposição para ajudá-lo em qualquer necessidade. Senhor vereador Januário Medrado, trator e a carreta para o Brejo dos Altos também são de suma importância. Todos os interiores de Bom Jesus, localidades, assentamentos, todos merecem ser tratados por iguais. E é de suma importância a sua busca por esses recursos para que as famílias que lá residem, inclusive são até vizinhas da minha mãe, eu conheço bem ali, né, necessitam de um tratamento adequado, de um olhar adequado para todos, né? E também a questão do abastecimento de água do residencial Gilson Coelho, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, desde a implantação do residencial naquela região, né, que a gente sabe por ser uma região que foi utilizada como aterro sanitário, tem um problema na água, né, que até onde eu sei, questão da perfuração do poço que não foi tão profunda para chegar até a água potável. Também é um pedido de providência muito importante, né, que todo mundo tem direito à água, à energia, a estradas boas, é um direito de cidadania, né? Eu também parabenizo e aproveito e também digo que estou à disposição para qualquer coisa aqui nessa casa. Vereadores Raimundo Negreiros e Carlos Tenório, acho justo que a imprensa seja livre, acho justo que tenha mais rádios para fazer a transmissão das nossas sessões, mas também acho justo escolhermos radialistas que tenham respeito para com todos, né? Existem partes boas, existem partes ruins, né? Minha família já viveu muita coisa ruim através do radialista Lucílio Avelino, todos sabem disso, mas são questões pessoais. E aprovei o requerimento também por achar que a imprensa deve ser livre e deve ter dois lados, né, que seja imparcial. E por isso encerro minha fala e desejo uma boa noite a todos e uma ótima semana. Colocando em votação o requerimento 005/2021. Quem for a favor, continua como está. Aprovado. A gente convidei hoje o secretário da Agricultura aqui, o senhor Justo Manhanelli, né? Ele foi citado aqui na sessão passada pelo Alonso
indagações aqui pelo vereador Terra a respeito da sua secretaria, e ele nos procurou pedindo o direito, né, de resposta. O Gilson Manganelli, que é empresário aqui da nossa região, e tem um desafio muito grande, que é ter aceitado ser secretário de Agricultura. Ele que traz um conhecimento muito grande para a nossa população, principalmente para os nossos pequenos agricultores. E, de uma certa forma, a gente é um pouco escuro, né, na questão, e ele trouxe, está trazendo, está levando para a nossa sociedade, principalmente para a nossa região da agricultura, Correndo dos Matões, a região da assentamento de Piripiri, Piaçaba, toda essa região, ele já passou, né, deixando, colocando à disposição, sim, e hoje a gente fez questão de que ele viesse também, nos procurou para trazer algum esclarecimento. Quando a gente foi citado aqui, inclusive eu também, pelo vereador Terra, na questão do seu secretário, que lá na nossa região, naquela região lá, vou falar do assentamento de Piripiri e Piaçaba, o trator que ele fazendo lá simplesmente terra de quem votou em 15, quem tinha votado no 45 não tinha feito. E eu acredito no prefeito Nestor e acredito também no senhor também, né? No seu trabalho, no seu jeito de fazer, até porque só para esclarecer para o povo de Bom Jesus, o prefeito Nestor também com o Gilson Manganelli, eles estavam tão preocupados em quem votou em A ou quem votou em B, que o trator que foi contratado lá naquela região foi um trator do cabo eleitoral de Clédio, o trator do Quinha, ensinado pelo Piripiri, todos aqui conhecem, quem não conhece. E o tratorista que estava também, que trabalhou lá, era o filho do Quinha também, o Jean Rudal, tudo cabo eleitoral de Marujão, Marco Clédio. Então, você vê a preocupação que o prefeito tem de estar trazendo, né, o A, o B, o que seja votado. Então, a gente trouxe aqui o Gilson Manganelli. Secretário, por favor, use a tribuna e boa noite, pode ficar à vontade. Senhor presidente, se me permite, Foi não, enquanto o Gilson toma fica aposto dentro do processo de pronunciamento, eu só queria lhe dizer que está gravado tudo que eu disse naquela sessão passada. Mas vou lembrar, o que eu disse, vieram me dizer, eu não afirmei, eu até lembrei que só, senhor presidente, o senhor tem a chance de dizer ao povo a verdade. E esse povo me relataram, esse povo me relatou que o trator só trabalhava porque era no grupo. Eu já não estou mais nessa parte. Por quê? A eleição passou, eu acho que vida que segue. Quem ganhou, trate de administrar e cuidar do povo. Quem perdeu, cuide das suas vidas. Eu acho, eu vejo desse jeito. Política não tem da política. O povo quer que desenvolva o trabalho igual para todos. E em nenhum momento eu questionei aqui a competência e o trabalho do secretário Gilson Manganelli. Está gravado. Tudo gravado. Em nenhum momento. E disse, me relataram lá na região do senhor presidente que o trator estava trabalhando somente para quem era do grupo. Assim que eu disse. E até eu disse, ó, senhor presidente, o senhor tem a chance de dizer ao povo a verdade. Eu estou dizendo que aquele povo me disse. E disse também, disse mais, esse mesmo povo disse que o trator passou cerca de 3 dias na sua propriedade. Senhor presidente, o senhor diga a esse povo a verdade. Eu acho que foi isso que eu falei. Disse naquele dia, digo hoje, direi sempre, porque é sempre a verdade. E até vou dizer, aproveitando aqui o ensejo, as minhas palavras, vou pedir ao povo de Bom Jesus e das comunidades rurais, que quando esse mesmo povo constatar que
uma máquina da prefeitura, aquelas que foram adquiridas através do PAC, ou um trator, qualquer um dos tratores agrícolas, na propriedade de um secretário ou de um vereador, que denuncie, filme, todo mundo tem um celular hoje, venha daqui, ó, filmei na roça do vereador fulano, estava lá o trator na roça do vereador Terra, está aqui, ó, está tudo provado aqui. Aqui não é que disse, me disse, não, a verdade é essa. Portanto, eu peço ao povo que faça isso. Na hora que estiver na roça do secretário, está aqui, está filmado, está na roça do secretário fulano de tal. Por quê? Secretário, vereador, quando precisa do trator, não é só 2, 3 horas. E um pobre, 2, 3 horas é o suficiente para tocar a sua agricultura familiar. Pois eu peço ao povo que faça desse jeito. Filme, tira uma foto do trator que esteja na roça do secretário ou do vereador. Eu peço ao povo que faça desse jeito. A gente dá mais clareza às coisas. Esse negócio de disse que me disse é chato. Mas me disseram isso, vereador, senhor presidente. E isso eu disse ao senhor. Senhor presidente, o senhor tem a chance de dizer a esse povo a verdade. É isso que eu fiz. Eu não disse, o senhor estava no trator de sua roça. Não. O povo me disse, eu disse. E eu perguntei ao senhor. É verdade, senhor presidente? Diga a esse povo a verdade. Os dois fatos, de ter sido negado o trator a todos e o fato da roça do senhor. Eu não afirmei isso. Eu simplesmente transmiti ao senhor que pudesse dizer ao povo a verdade. E em nenhum momento eu questionei o trabalho do secretário Gilson Maganelli. De maneira nenhuma. Acredito tanto, senhor Gilson Maganelli, que o senhor cidadão, que esse mesmo vereador me deu bem que não tinha de cidadão por razões. Isso não dá a qualquer um não. Isso aí eu tenho o maior respeito por tudo isso. Sei da seriedade de um cidadão bojesuense que se dá aqui nessa casa um dia. Portanto, no dia que o senhor chegou aqui, pedindo que a gente aprovasse aquele empréstimo do Banco do Brasil, vou votar porque acredito no senhor. Isso aí o senhor lembra que eu disse isso. Dia 6 de janeiro, nunca tínhamos aprovado aqui, votado aqui um empréstimo há 6 dias de mandato de prefeito nenhum. O senhor Gilson Maganelli chegou aqui e pediu que era para comprar os 3 tratores. Prontamente, essa casa votou e com o voto do vereador Terra. E na hora que for para comprar a máquina para trabalhar, estarei sempre junto. Pode ter certeza disso. Porque é do interior das comunidades rurais que eu venho. É assim que eu quero que seja. Trabalhar só se trabalha com tratores. Muito obrigado. Senhor Gilson, possa usar a tribuna aqui para trazer esse esclarecimento. Só dizendo para o vereador Terra, que o Gilson veio justamente para isso. Se tiver as pessoas que provam realmente que ficaram sem fazer, nós estamos aqui prontos, né, para corrigir e para ir. Mas assim, o negócio disso não me diz. A questão de trator trabalhar, como eu falei para você, a nossa propriedade lá, ela passa por toda para servir, principalmente até o próprio Adelmar, o ex-prefeito Adelmar, só passa por dentro. Então, todo mundo tem trator passando lá. Eu tenho trator, graças a Deus, nossa propriedade aí tem. Mas se precisar usar, pode ter certeza, não porque sou vereador, mas se estiver lá, eu não deixo de usar, não vou deixar de plantar a minha plantação de 1 hora ou 2, porque sou vereador. Quer dizer, se o meu tiver quebrado, você pode ter certeza que irei fazer seria um medo. Se for denunciar, se a pessoa quiser, pode denunciar. Mas se precisar usar, você pode ter certeza que irei, não vou deixar de plantar jamais um prato de arroz, um prato de milho, um saco de milho, simplesmente para não usar o trator da prefeitura, porque para gradear 1 hora ou 2, 10 dias, isso é até coisa de pessoas ainda que estão ainda acostumando, ainda tentando acostumar com o que perderam, entendeu? Mas questão de 10 dias, quem é que tem terra para trabalhar 10 dias numa região dessa aqui, vazando, todo mundo chega, quem tem um pedaço de terra. Na verdade, um trator não passou 10 dias para fazer o assentamento, a tabuta, imagina 10 dias só na propriedade. Então, pode ter certeza, se tiver terra para fazer, jamais eu vou deixar de plantar um pé de abóbora, de feijão, uma melancia, simplesmente porque passou o trator, o meu estava quebrado, eu vou fazer. Pode ter certeza que irei fazer. Senhor presidente, não precisa disso não, deixa o trator para os pobres. Não precisa. Se o trator, se o trator tiver quebrado, o senhor pode ter certeza que irei, você, não tem ninguém que empata eu gradear uma terra, um pedaço de terra, uma tarefa, 2 horas. Nem o prefeito, nem o próprio prefeito, eu não empato.
quebrado, se vier para caminhar para todos, eu tenho para todos. Se o meu estiver quebrado, pode ter certeza que eu sei qual é a dificuldade de roça. Vai gradear, você pode ter certeza que vai, não tenho nem medo. Viu? Fica à vontade aí para o senhor trazer os esclarecimentos. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Lisete, meu amigo Samuel aí, representando a imprensa, senhoras e senhores, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, né, e prestar esses esclarecimentos que eu fui citado, né, a minha pasta. Sempre é bom voltar aqui, né? Eu fui muito bem acolhido nessa casa e quero dizer para vocês que eu quero seguir trabalhando desse jeito, em comunhão com os vereadores. Dar os parabéns ao nosso nobre medrado e ao vereador Clécio por essas máquinas. Espero que venham, né? Porque vão servir muito. Brejo dos Altos foi uma das quase últimas comunidades que a gente chegou, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar até lá, e na volta ainda fizemos a Gruta Bela de novo. Nós passamos 2 vezes na região da Gruta Bela. Mas vamos por assuntos que eu fui citado aqui, nobre vereador Terra. A gente já se conhece de longa data, agradeço as palavras. E quanto ao financiamento do Banco do Brasil, que a gente veio aqui com aquele anseio de ser aprovado, eu quero dizer que ali a gente pediu só a intenção da prefeitura ser autorizada para ir atrás desse financiamento. E eu vi que em 100 dias nós teríamos que estar já com as máquinas no campo. E a gente sabe que não é assim, principalmente agora, nesse momento de pandemia, as coisas elas estão caminhando muito mais devagar. Então, o financiamento ele não foi nem para licitação ainda, vereador. Ele está hoje no SADPEM, que é o Sistema de Análise da Dívida Pública, de operações de créditos e garantia da União de Estados e Municípios. Mas não tem um dia, ou pelo menos 2 dias da semana, que eu não esteja cobrando, e cada vez que o nosso prefeito vai em Teresina, ele cobra também, é um pedido meu, e ele tem nos auxiliado nisso aí. E eu digo, vereador, eu devo sim a satisfação a vocês aqui que aprovaram o meu pedido, mas a oposição de me cobrar em 100 dias a aprovação do financiamento desses aí, eu tenho certeza que nós não devemos. Nós não devemos porque eles tiveram 8 anos para trocar o maquinário da prefeitura e nos entregaram sucateado caindo os pedaços. Então, eu não gosto de politizar as coisas, não falei nada para ninguém até agora, tenho tudo documentado, como é que eu peguei, e tenho certeza que vou documentar como é que eu vou entregar. Então, essa parte aí eu tenho realmente a satisfação para dar para vocês, porque eu vim aqui nessa casa e pedi autorização para nós fazer o financiamento. Sou muito agradecido, o prefeito também, e está tudo aqui, ó. Talvez até do orçamento que nos foi permitido financiar, sobra ainda. Não são só 2 tratores, são 3 tratores, 2 plantadeiras, uma retroescavadeira, uma patrol, né, a moto niveladora, 2 grades aradoras, 2 carretinhas e, se não me engano, uma pá carregadeira também. Dentro disso aí, conforme o orçamento, ele pode ir, pode voltar, vai sobrar alguma coisa
ou talvez tenha que tirar algum implemento desses aí. Se sobrar alguma coisa que a gente possa investir em alguma outra coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir e comunicar os senhores. Quanto aos tratores, antes de assumir, eu comecei um trabalho já lá na localidade de Corrente dos Matões. Isso antes de assumir, vereador e demais senhores. Hoje nós temos lá, graças a Deus, um campo experimental que vai servir de, não vou dizer de modelo, mas de aprendizado para todos os nossos baixões aí, que eu acredito muito, né? Está lá, eu chamo de experimento, outros chamam de modo. Nós queremos fazer um dia de campo, levar representantes das comunidades para que vejam o tanto que um calcário e um adubo faz diferença na terra. E confesso que eu fiquei preocupado quando eu assumi, que eu peguei só um trator funcionando, só um, para fazer todos esses baixões aí, os pedidos não pararam de chegar. Eu achei que não ia dar conta. Fui, falei com o secretário de governo, falei com o nosso prefeito e disse para ele: se nós não alugar a máquina, não vamos fazer nem metade do serviço que nós precisamos fazer. Isso eu estou falando de janeiro, né? De janeiro. Não tem uma localidade que não foi passada, não tem nenhuma localidade que não foi passada e não tem nenhuma pessoa que não foi atendida. Esse negócio de dizer que quem votou no 45 não foi atendida, eu desafio e quero que me prove. Eu também não estou afirmando o que o senhor disse. O senhor levantou a hipótese que foi levantada, né? Eu já arrumei até briga para mim, fazendo coisa para quem não é do grupo, porque tem gente que acha que, como no passado já se foi feito dessa maneira, que teria que continuar. Por isso, é pedido do prefeito, é ordem dele e também minha. Quando eu sentei com o Nestor, que ele me convidou para assumir a pasta, foi a primeira coisa que eu disse para ele: eu vou, mas eu quero autoridade para me fazer o meu trabalho dentro da minha pasta, e eu quero imparcialidade. Se não for desse jeito, a gente nem vai começar. Eu posso lhe ajudar do jeito que for, mas eu não coloco o meu nome para ser depois discutido por aí. Mas eu acredito que isso aí é coisa, vereador, que acontece, né? Nem toda pessoa é preparada, nem toda pessoa sabe, às vezes. Ele leva para o lado político, puxa daqui, puxa dali, e a gente, como gestores públicos, como vereadores, como secretário, a gente está aí no nosso papel para amenizar. Então, eu acho que a gente, em vez de aumentar, nós temos que, sim, tentar amenizar sempre a situação. E eu acho que é importantíssimo. A oposição em um mandato, ela é muito importante para que uma prefeitura, um governo não se acomode, né? Mas ela tem que ser feita com muita responsabilidade, porque um vereador é uma pessoa pública, um secretário também é uma pessoa pública, e é um momento que eu emiti uma opinião, que o senhor emitiu uma opinião, nós vamos estar levando para o público. Então vamos ter que ter muito cuidado na hora da gente fazer essa divulgação. Esses grupos de WhatsApp eu não estou nem olhando mais, porque eles gostam de fazer polêmica em cima de pequenos assuntos. Então isso sempre existiu e sempre vai existir. A primeira coisa que eu fiz hoje, vereador Terra, eu chamei todos os meus colaboradores
e fiz uma reunião com eles e fui ver se realmente tinha acontecido alguma dessas duas coisas que foram colocadas, né? Não existe. E se existisse, eles não estariam mais trabalhando na secretaria, quem fez, e talvez nem eu estaria também. Então eu lhe asseguro que nunca existiu isso. Pelo contrário, pode existir alguma teimosia minha de fazer para quem não faz parte do grupo e teimar contra alguns que são aqueles ferrenhos ali que... Então, o que tem que às vezes acontece? Que nem aconteceu na grupo. O trator passou e o cidadão não estava lá para fazer, não quis fazer, ou porque não tinha o óleo, ou porque a terra dele não estava na hora. Aí, quando está numa localidade lá na frente, numa propriedade na frente, eles querem que pule e volte de novo na deles. Eu não posso fazer isso. E também não posso dar o óleo para ninguém, a não ser que o Nestor e o Joabes autorizem, ou eles mesmos têm, porque a gente montou o esquema desse jeito. O trator chega com o tanque cheio e sai com o tanque cheio. Evita-se fraude, evita tudo que é coisa. A prefeitura enche o tanque, leva para a localidade e cada um dos que estão trabalhando, ele vai completar o tanque do trator. Foi desse jeito, porque a gente não tem bomba, não tem como medir. Foi a maneira que a gente encontrou para tentar amenizar isso aí. Às vezes falta um pouquinho, sobra outro, mas enfim, eu sei que está muito longe de ser o que o povo precisa, mas a gente está tentando, senhoras e senhores, fazer o máximo que dá para fazer ali dentro da nossa pasta. Temos projetos encaminhados. A minha primeira semana, meus 15 dias de secretaria, vocês não me viram aqui. Eu estava em Teresina, eu passei em todas as secretarias lá. A gente tem 2 projetos protocolados. Um é esse de calcário e de adubo, que vai beneficiar 200 famílias, e já está protocolado lá na SAF, e um outro é de uma reta escravadeira, que está tanto na SAF como na SEAR. E abriu bons caminhos lá. A gente tem algum relacionamento já, mas eu sozinho eu não faço nada. Por isso que eu digo para vocês, importantíssimo a atitude do vereador Medrado, do Clécio, ir atrás de um trator. Vocês imaginem um trator a mais para nós, né? O tanto que nós vamos poder atender essas outras localidades. A prefeitura hoje de Bom Jesus, ela teria que ter 3 patrolas, teria que ter 2 ou 3 caçamba, teria que ter no mínimo 2 retas escavadeiras, teria que ter 2 pás carregadeiras, um rolo e 8 a 12 tratores para nós poder atender o que nós necessitamos aqui. Infelizmente, a nossa realidade ela é bem diferente do que a gente necessita. Mas eu acredito que cada um dos senhores tem um bom relacionamento com o deputado, tem um bom relacionamento com a comunidade. E é isso que eu estou fazendo, vereador. Eu não conheço o Piripiri, eu vou com o vereador Odair. Eu não conheço a Gruta, eu vou com o vereador Medrado, né? O doutor Cristiano é de outra localidade, Correntina, né? Estamos lá com a patrola hoje. Nunca tinha ido uma patrola na Barra do Correntinho. A gente está lá fazendo serviço. Então a gente está tentando fazer, mas a gente sabe que não vai contentar todo mundo. Então, eu agradeço também, vereador, pela sua preocupação, né? Pela sua preocupação, e sei que o seu trabalho é como vereador, não é com a intenção
de denigrir a imagem tanto da Secretaria como da Prefeitura. Espero trabalhar lado a lado com o senhor, como com os outros vereadores também. Me coloco à disposição. Eu estou aqui com o meu relatório que foi pedido agora pela Prefeitura, dos 100 dias de governo, todas as ações que nós fizemos e pretendemos fazer, e o que foi feito nesses 100 dias está aqui. Eu vou deixar aqui à disposição dos senhores que possam analisar com mais calma, com mais tempo, né? E tenho também aqui um pequeno resumo. Áreas atendidas. Se não me engano, eu não conheço todos os interiores ainda. Hoje me chegou um senhor da Rabeca que tem que fazer a volta por lá, pela areia, para poder chegar. A gente vai ver se atende lá. Ele me disse que nunca foi. E o Mucambo, que é ali, acho que é Mucambo, ali depois da entrada da Serra do Quilombo, à esquerda, foi 2 propriedades, dois lugares que... Mucambinho. Mucambinho foi para cá, para esse lado. Foi 2 localidades que nós não conseguimos chegar, mas também só veio a solicitação agora. Aí o que a gente fez? Fez as terras altas, agora, né? E agora, quando baixar a água do rio, a gente vai de novo fazer as vazantes. Vamos ter quase o mesmo serviço de novo. E com certeza, com os tratores que nós temos, eu estou com 2 tratores na oficina, um com um motor que está batido, que não aguentou, e outro que teve um acidente numa ladeira. Então nós só temos 2 tratores hoje e mais um que nós vamos alugar de novo para poder dar conta de fazer o serviço. Secretário, o senhor me permite um questionamento? Primeiro, nós vereadores e a vereadora aqui, por mais leigos que sejamos no assunto, eu jamais pensaria que o empréstimo que a gente votou aqui dependia do senhor. Eu sei que o senhor fez sua parte, colocando a questão dos tratores, mas eu sei que não depende do senhor de maneira nenhuma. Eu nunca questionei isso. Eu acho que o senhor interpretou de modo errado. E outra, o que eu repassei foi somente um questionamento do povo, porque esse povo nos vê, vereadores, como a voz deles, que eu acho que é nosso papel. O senhor pode ter certeza que esse vereador trata o mandato dele com toda a responsabilidade na condição que me encontro hoje, de oposição. Toda a responsabilidade desse mundo. Jamais irei ultrapassar aquela questão de chegar à irresponsabilidade. Nunca, jamais, de maneira nenhuma. Serei sempre um vereador de oposição, mas com toda a responsabilidade. O senhor sabe disso. Serei muito responsável, assim como já fui. Continuarei sendo muito responsável naquilo que faço, na condição que me encontro de oposição. E eu somente dei voz aos questionamentos do povo. E esses questionamentos eu passei diretamente para o presidente da Câmara. Por quê? Foram na região dele. Era somente para ele responder aos questionamentos do povo. E em nenhum momento, o senhor pode ter certeza, eu vou me calar quanto a essas questões, de maneira nenhuma, mas assim que for necessário, pedirei ao presidente a convocação do secretário de Agricultura ou qualquer outro secretário, mas não cheguei a pedir, porque eu achei que não era necessário. Mas seus questionamentos são de grande valia, muito bom, o povo merece esclarecimento, que aliás aqui nessa casa, aqui hoje, o que mais queremos é transparência. Eu estou gostando, o senhor está fazendo seu papel, mas pode ter certeza que o vereador Terra também fará o dele. Quando eu falei, vereador, no prazo, porque eu assisti a entrevista, né? O senhor colocou que, e isso está, como o senhor disse, está gravado, né? O senhor colocou que já tinham sido passados os 100 dias e nem satisfação do que tinha sido feito do
do financiamento. E tem os trâmites, não adianta, né? Não. Agora, quando for aprovado, com certeza nós vamos ter que prestar conta. Foi aprovado aqui, foi pedida autorização para a Câmara de Vereadores, só isso que eu coloquei. A questão do prazo, porque, e eu volto a dizer, eu devo satisfação para o senhor e para os demais vereadores. Agora, a oposição em si do governo passado não tem o direito de falar uma vírgula em prazo de renovação de frota, sendo que passaram 8 anos, com perdão da palavra, destruindo e entregaram sucateado. Secretário, se o senhor me permite, eu não falo aqui em nome de grupo nenhum. O senhor já falou em questão de 8 anos. Eu nunca tratei aqui em comparação gestão passada com essa gestão. No dia que o senhor foi anunciado secretário de Agricultura, eu lhe parabenizei. Eu disse aqui nessa mesma casa, é nossa esperança, a esperança do povo, que a coisa seja tratada com responsabilidade. Eu disse aqui, assim que o senhor, que eu tomei conhecimento que o senhor era secretário de Agricultura, pode ter certeza disso aí. Agora, o que eu falei com a questão dos 100 dias, é que eu nunca havia me manifestado antes durante 100 dias. Eu fiquei calado aqui durante 100 dias. Até porque a gente tem que dar o tempo para todo o governo dizer que veio. Eu acho que 100 dias é um prazo suficiente. A questão do empréstimo, mais uma vez eu digo, jamais irei me questionar e não me questionei isso aí. Eu sei que depende do senhor, de maneira nenhuma. Esses trâmites aí são legais, são normais, todos nós sabemos. Mais uma vez eu digo, qualquer um de nós, mesmo leigo no assunto, sabemos disso, sem problema nenhum, secretário. Não estou tratando esse assunto. Eu acredito que com menos de 6 meses eu não tenho esperança nenhuma de que venha uma notícia, pelo menos de aprovado. Daí para sair e licitar e comprar, nós vamos para um ano aí. Mas Deus ajude que saia, né? Se daqui um ano nós tiver mais 3 tratores trabalhando, mais esses 2 que estão ameaçando de chegar aí, né? Nós vamos poder atender o povo da melhor maneira possível. E eu digo uma coisa para vocês, eu não tenho experiência em administração pública e estou do lado do povo. Eu aceitei isso, essa empreitada, vereador Terra, porque se eu ajudar uma família desse interiorzão aí, eu sei o quanto que ele sofre. A maioria desses de perto aí já trabalharam comigo lá, de vários jeitos, e eu já ajudava da maneira que eu podia, com semente, com isso, com aquilo, sempre gostei de ajudar, e o que eu puder fazer, vocês podem ter certeza, e eu não vou olhar de que lado que ele está. Isso aí é uma promessa minha, é uma afirmação minha. Agora que vai existir o questionamento, porque até que termine o mandato, vai existir sempre esse questionamento. E eu faço questão que a gente vá, levante e que esclareça. O senhor está no seu papel, o senhor está. A gente agradece o senhor, de maneira nenhuma. Às vezes eu posso até me expressar mal, mas eu acho que a gente tem que trabalhar de comum acordo. Tudo que é assunto, ele tem que ser esclarecido. Tanto é que eu reuni a equipe que trabalha comigo hoje e vi. E essa questão do nosso vereador Odair, isso é incabível uma acusação dessa de um trator ficar 10 dias lá. Eu não vou nem tocar nesse assunto, porque não merece nem ser levado em pauta. É simplesmente horroroso. Nós estávamos com um trator alugado, que foi o que fez a maioria. Ele chegou perto das terras do vereador Odair e voltou de novo e veio atender uns aqui. Quem foi lá no assentamento foi o trator da prefeitura já. Então, não existe a mínima possibilidade de ter acontecido isso. E se tivesse acontecido, com certeza a gente ia saber antes, né, vereador? Agora,
de passar pelas terras dele para ir fazer terra dos outros ali perto, isso aí com certeza pode ter acontecido. Mas dele trabalhar dentro das terras dele, fazendo terra para ele, e eu perguntei para o vereador Odair: o senhor não vai fazer a sua terra? Não, Jesus. Eu vou pagar para fazer, porque o meu trator está quebrado, mas eu não vou usar o trator da prefeitura justamente para não dar questionamento depois. Que eu acho também que seja o direito dele. Se o trator te leva perto, por mais que ele tenha condições, pode fazer, ele ajuda tanta gente, ele faz com o trator dele para muita gente ali. Entende? Mas essa é a minha opinião pessoal. Agora, como gestor, eu trabalho em comunhão com meus superiores, né? Alinhado com com a minha ética e com o que me mandam fazer. Então, vereador, era isso que eu tinha para dizer. Secretário, eu só quero que, só um minutinho, mas esse do garanto que esse é o último. Eu quero só que você entenda, o senhor mesmo agora falou que o seu grupo lhe questiona de vez em quando que você faz alguma coisa para quem não é do grupo, não foi? Você foi questionado que o pessoal fez algum trabalho para quem não era do grupo. Eu só quero que você entenda que esse mesmo questionamento são do outro lado também. E eu não tenho o que fazer. Eu só tenho que me procurar quem possa responder esse povo, não a mim. Eu não preciso de resposta ao povo. O povo que se sentiu prejudicado. O senhor está dizendo sua versão dos fatos, mas o povo questionou do outro lado. Eu acho que essa oportunidade de trazer à luz o que aconteceu é muito bom, é saudável. Tanto para o presidente da Câmara, como para o senhor secretário. Eu acho que o senhor me entenda, não me leva a mal nessa questão, mas eu tenho que trazer aqui, dar voz àquele questionamento do povo. Estamos aqui para isso. O povo nos colocou aqui para isso. Só quero que você entenda isso aí. Assim como o senhor foi questionado de um lado, eu fui questionado do outro. A verdade, nós temos que esclarecer para o povo. E é isso que o senhor está aqui. É para isso. E foi por essa razão que eu questionei também o presidente. Isso não é um questionamento meu, e sim do povo. Secretário, só aqui, para reforçar bem que o vereador deve, senão o senhor podia até trazer e passar para o próprio secretário, que a gente podia corrigir. Né? Se houve esse erro, se as pessoas também muitas vezes deixou de fazer, né, sua terra, muitas vezes não estavam no ponto, e se tivesse as pessoas, eu conheço ele justo, tenho certeza que ele vai corrigir. Então, possa passar os nomes dessas pessoas que lhe procuraram, que eu tenho certeza. Essa questão dos nomes, o senhor na sessão passada já disse até quem sabia quem eram essas pessoas. Então, quando for amanhã, o senhor mesmo procura essas pessoas e resolva esse problema, já que eles foram prejudicados. O senhor chegou aqui e dizia que sabia quem são essas pessoas. Mas quem está dizendo, então resolva. Quem está trazendo para cá, o senhor diga o nome aí, pode ser o nome das pessoas, mas tem toda a humildade de ir lá corrigir. Se o senhor está afirmando que tem as pessoas que as pessoas procurou, passe para ele, não precisa do seu nome aqui, passe para o secretário e ele vai resolver a situação. Não se preocupe que eu tenho certeza que ele vai tentar resolver, né? Já que houve essa denúncia, então traga para ele, traga para o secretário de polícia, o secretário Gil, né, assistiu a sessão e ele nos ligou, né, querendo trazer esses esclarecimentos, porque ele tem certeza que não aconteceu, mas se aconteceu também, tem toda a humildade de ir para corrigir, né? Agora, traga só ele tem que saber quem é as pessoas que o senhor está falando. Foi a melhor coisa que o secretário fez, foi vir aqui esclarecer. Tem que ser desse jeito, tem que ser da clareza aos fatos. E se errou, que corrija. Se não errou, paciência, né? O meu papel é esse. Eu não vou estar aqui investigando nada, não. Quem tem que estar investigando são vocês. Já que o senhor está dizendo que errou. Na verdade eu queria ter vindo aqui por outro motivo, mas já que eu fui apertado, eu estou aqui, né? Mas eu agradeço o vereador Terto. Eu vou lhe dizer, ser sincero, o senhor nunca, nenhuma vez faltou com respeito comigo, então eu acho que é uma oportunidade de cada vez nós mostrar mais o nosso trabalho, e o momento que eu achar que eu não estiver rendendo, pode ter certeza que ou eu vou me corrigir ou vou tomar outra atitude.
E se eu tomar conhecimento de um fato, de qualquer um fato, desses dois que foi levantado aí, pode ter certeza que eu vou ir até o fim na apuração, na investigação, e não vai acontecer. Isso, e não é só opinião minha, opinião do nosso prefeito também. O nosso prefeito, ele fez questão de dizer, Gil, nós vamos fazer uma administração para o povo, não importa se votou ou se não votou. Agora que vai ter falha, vai, que vai ter questionamento, vai, mas eu peço a ajuda de vocês, vamos resolver as questões que aparecerem. E só para lhe dizer, secretário, só um minutinho. Só para lhe dizer que os questionamentos do povo, eu não vou lapidar eles aqui quando eu recebo, não. Do jeito que eu recebo, eu passo para o senhor. Ou ruim ou bom, o senhor vai ter que resolver. E resolver esclarecer o povo. É somente isso aí. Eu não estou aqui questionando sua conduta, jamais. A idoneidade do senhor, isso eu sei dela, não é de hoje. Acredito muito na sua gestão. Desde o início eu disse aqui que a Secretaria da Agricultura estava em boas mãos. Agora, secretário, questionamento do povo existiram e vão continuar existindo. E eu vou chegar aqui e passar de primeira, assim como eu recebo, eu passo para o senhor, que é o responsável pela pasta. Eu não posso procurar outra pessoa. Eu considero o senhor o responsável por ela e acredito que o senhor resolva as questões. É só por isso que chego nos questionamentos e passo direto para o senhor. Vereador Clécio, só uma colocação, até para já fugir um pouco aqui do debate, enfim, o secretário já colocou que queria estar aqui por uma outra situação, mas enfim, o diálogo sempre é a prioridade, né? Eu acho que qualquer situação, o diálogo sempre resolve. E eu aqui, vendo o debate sobre os nobres vereadores, me lembrei de uma passagem filosófica que eu ouvi pelo Gilmar. Ele diz que a gente precisa fazer as coisas certas, da maneira certa e pelas razões certas, né? Com isso, eu quero falar sobre duas colocações para a Secretaria de Agricultura e não o secretário em si, uma como vereador e outra como um filho da zona rural. Antes do secretário tomar posse, em janeiro, a gente já observava o secretário andando, né, vistoriando, conhecendo as realidades, diagnosticando perfis, para assim levantar um planejamento e atender de forma mais assertiva a quem mais precisa, né? Eu sempre trago as minhas falas apoiado em um ou outro pensamento. Rio lembra do pernambucano Suassuna, que diz que a vontade já é a metade. A gente sabe que a Vossa Senhoria não precisaria desse cargo senão para contribuir com a nossa população, como bem colocou aqui o vereador daí, traz conhecimentos que, de certa forma, abre luz e abre caminho para novos pensamentos. Eu, como vereador, tenho que, mais do que qualquer coisa, me colocar à disposição e estar sempre apoiando os dois lados, buscando o diálogo, levando questionamentos. Estive na secretaria há 2 semanas conversando justamente sobre essas questões de fazer terra, faz A, faz B, né? São alguns debates que às vezes desgastam, são necessários, mas às vezes assim, a gente precisa tocar o barco, fazer o trabalho. Quero com isso, para resumir a minha fala, dizer ao senhor que a gente que conhece, que está presenciando dia a dia, está, né, alinhado à sua pasta, e a gente do interior, em especial, quer cada vez mais que resultados apareçam. O senhor falou aí em 6 meses, 9 meses para conseguir esses equipamentos, né? Se ele chegar em 1 ano e meio, vai ser bem-vindo. E assim eu quero encerrar minhas considerações desejando, né, que a gente esteja alinhado. Para encerrar aqui, eu quero só agradecer, vereador Odair, pela oportunidade e os demais vereadores. Acho que eu já falei demais aqui, né?
e me coloco à disposição. Às vezes vocês não vão me encontrar na secretaria, mas sempre vai ter uma pessoa lá. Qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição. E eu volto a pregar, pessoal. Ninguém faz nada sozinho. Vamos pegar e vamos pensar um pouquinho nisso que eu falei para vocês, na quantidade de maquinário que nós precisamos ter para o tamanho que é o nosso município. Nós temos mais de 300 quilômetros de estrada, de chão, e ainda tem em cima das serras. Aí às vezes eu sou questionado, mas vai levar uma patroa lá, o pessoal é tudo rico. É rico, mas traz a riqueza para cá também para o povo. Tem uma transerrada abandonada. Se vocês veem o que nós produtores passamos lá, é de chorar em outra língua, nem brasileiro. Então, a gente tem que se unir, é o que eu digo, cada um conhece um deputado, cada um é um senador, alguém. Vamos montar junto um plano de maquinário. Esqueçam esse financiamento que nós temos adquirido aí, Eleanor. Se a gente pegar um município desenvolvido, altamente desenvolvido, ele é autossuficiente para arrumar as suas estradas. Eu falo arrumar, é patrolar, é cascalhar. Eles têm todos os equipamentos. E nós somos um grande município, nós temos que pensar grande também. Nós não podemos ser visto lá, Bom Jesus. De primeiro falava que Bom Jesus era perto de Barreiras, na Bahia, né? A gente plantou lá, abriu, foi pioneiro lá na Bahia também. Hoje não, hoje Bom Jesus aparece no cenário nacional. Aparece e bem na foto. Nós produzimos muito bem ali em cima do Cerrado, nós temos tecnologia de ponta para bater com qualquer região. Então nós temos que exigir mais do nosso político também. Não é só eles virem aqui pedir voto e carregar tudo que nós temos de bom aqui e daí dali a 4 ou 5 anos voltar de novo. Vamos fortalecer o nosso município, vamos juntar força, independente do prefeito que está lá, que seja do 45 ou que seja do 15. Eu acredito que a gente unindo as nossas forças, a gente vai poder fazer algo para esse município. Esses baixões aí, gente, isso aí é uma riqueza imensa. Isso aí desenvolvido vai gerar uma riqueza para o município que, às vezes, eu sou um pouco sonhador, mas eu já encontrei alguns por aí que pensam quase do jeito que eu penso. Então eu acredito que a gente vai poder, ajudado, né, juntos, poder mudar alguma coisa assim. E eu me coloco à disposição aqui para poder estar contribuindo a minha pequena parcela com o município e com toda a população, seja ela parente, seja de cima do Cerrado. Pode contar com o meu nome. Agradeço a vocês novamente aí. Estou à disposição e só isso. Qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou lá na secretaria, ou estou na fazenda, ou estou por aí. Muito obrigado a todos e desculpe se falei alguma bobagem. Vereador Januário, quer na pergunta. Está falando? Eu preciso falar ao mesmo tempo. Senhor presidente, aproveitar a oportunidade para parabenizar os colegas vereadores Raimundo Neto pela sua propositura. Nós também conhecemos o trabalho do Rotary Club em Bom Jesus. Aliás, na região, temos lá nossas amizades lá também, de certo modo também nossas prestações de serviços ali, com as parcerias, Rotary Club Igreja, Rotary Club Cidadão, e a gente fica feliz por este reconhecimento passado por esta casa. Em momentos passados a gente fez também, aqui passou uma outra matéria do Rotary, né? Uma doação do terreno deles, enfim, e a gente assim, só para reafirmar a nossa felicidade de estar contribuindo com o Rotary, e com essa matéria de autoria de Vossa Excelência vai ser uma oportunidade de a gente continuar
contribuir. Parabenizar também os vereadores Raimundo Negreiros e Carlos Tenório pela sua propositura também. Eu acho interessante ser levado dentro dos dispositivos constitucionais das contratações dos meios de comunicações para esta casa. Tema esse que eu discuto, que eu apresento propositura, o vereador Miranda, há anos. Em momentos foi exitosos e outros momentos não exitosos. Apesar da imprensa assim, uma banda não me tratar nem bem, mas tem uma outra banda da imprensa que é acessível a todos e a mim não foi diferente, né? Não foi parcial, né? Usar os termos jurídicos aqui, né, doutor Pécio? Tem uma banda da imprensa que foi imparcial e tratou com serenidade aqui os nossos trabalhos também. Agradecer aos vereadores todos que aprovaram os nossos dois pleitos, né, por unanimidade. A gente fica feliz e vamos se esforçar cada dia mais para a gente contribuir também com o desenvolvimento da nossa cidade e com as proposituras que os senhores também apresentarem aqui dentro dos ditames da lei e das necessidades da nossa cidade, a nossa grande Bom Jesus. Parabenizar aqui a presença do secretário Gilson, pelo seu reconhecimento também à nossa propositura, e gostaria até, amigo Gilson, de lhe solicitar, se possível for, dentro das nossas regiões de Bom Jesus, se a Secretaria dispõe de mecanismos, tanto humano como tecnológico, para nós identificar as regiões para a capacidade de produção. Claro, nossas terras produzem, aqui tudo que se planta dá. Mas eu gostaria sim de ver um incentivo o plantio de mandioca, por exemplo, né? Era uma cultura que nós cultivávamos muito no passado e que ela diminuiu, vereador Cotto, o senhor conhece muito bem, que nós pudéssemos, dentro desses assentamentos, nós fomentar mais a produção deles, seja na criação de peixe, lá constante, na medida que a prefeitura puder também ajudar a incentivar, e nós identificando suas capacidades por região, a criação de frango lá, das granjas, enfim, para que essa secretaria possa fomentar essas regiões, para que nós tenhamos uma agricultura familiar mais sólida, mais sustentável nos próximos anos. Então eu deixo esse pedido aqui ao senhor, se possível for, né, nessas andanças aí nas nossas regiões, altos, baixões, né? Só é distante duas, só o Viana e a Barra do Correntinho. As outras são todas próximas aqui da cidade, que a gente possa contribuir também, se possível for, e se necessário for, na busca dessa nova etapa, dessas novas descobertas. Por que eu me refiro muito ali à região do Brejo dos Altos? A região, eu nasci, eu fui criado ali, né? Eu vim para cá, para a periferia, já com 17 anos de idade, e conheço ali tudo, né, que nem o vereador Cláudio conhece, ele diz assim, eu conheço aí, qual grota por grota, aí eu conheço. Isso é verdade, tá certo? E por se tratar também de uma associação que é totalmente em dias, apesar de ser o número de famílias, Raimundo Negreiros, reduzido, 29 famílias, mas tem ali o presidente Joaquim que desenvolve um grande serviço naquela associação. Ele é empenhado, ele é atuante, e a gente tem, vocês sabem, no passado aqui, a atuação da gente também em defesa daquele assentamento, tá certo? Mas deixo esses pedidos. No mais, agradecer aos senhores e a senhora, desejar uma feliz semana, uma feliz noite, e que Jesus possa nos acompanhar no caminho de nossos lares. Quero só agradecer também aqui a presença de todos, agradecer também, né, as explicações aqui do secretário Wilson, né, dizer que a gente está aqui, essa casa está aqui de porta, né, aberta para todos os secretários, toda a população de Bom Jesus. Isso é que é importante, né, como foi citado aqui, veio, né, prestar o seu esclarecimento, né, algum vereador que tinha algum dúvida, ele tirou, e dizer que a gente está aqui também, como vereador, hoje como presidente dessa casa aqui, de portas abertas também para receber qualquer um que venha procurar aqui. Então, agradecer também ao Adalberto aqui também, a imprensa aqui, toda essa noite,
E não havendo mais nada a tratar aqui, declara-se encerrada a sessão. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar cada um de nós.